Olá pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui conversando com vocês e eu gostaria de agradecer ao Guion pela oportunidade de poder falar um pouquinho da indústria de fundos imobiliários, especialmente aqueles fundos voltados para shopping centers. Bom, antes de mais nada, eu sou Alexandre Machado, sou um dos sócios aqui na Red Investments, mas para contar a nossa história, eu preciso voltar um pouco no tempo e mencionar a estruturação da área imobiliária na Red Grifo em 2003, que foi quando eu fui contratado e ingressei o time, que começou desenvolvendo aí uma estratégia de fundos de investimento para o mercado de incorporação residencial, sempre com iniciativas bastante inovadoras. Nós estruturamos o primeiro FIP brasileiro em 2003 e em 2006, logo após a criação da lei que trouxe o benefício tributário para o fundo imobiliário, nós criamos o nosso primeiro fundo imobiliário, que foi o Red Brasil Shopping. É um fundo que desde então cresceu bastante, se tornando hoje o maior fundo de portfólio de shoppings do país. Esse fundo foi bastante inovador, foi o primeiro fundo de gestão ativa e discricionária do mercado de fundos imobiliários, mas em paralelo nós desenvolvemos também outras estratégias, como por exemplo fundos voltados para lajes corporativas, fundos voltados para imóveis logísticos e industriais, fundos para CRIs e etc., diversos outros. E assim a área foi crescendo. No meio do caminho, o Credit Suisse comprou a Red Grifo e incorporou a nossa área. Então, tanto os produtos quanto a equipe migrou para o Credit Suisse Red Grifo, continuou crescendo até 2017, que foi quando a equipe saiu do Credit Suisse para montar a Red, e, portanto, é uma empresa nova que foi criada em 2017, mas com esse histórico, com bastante track record, bastante experiência e uma equipe que já trabalha juntos há bastante tempo. Como o nosso foco aqui é gestão e administração de fundos imobiliários, eu vou falar um pouco dessa indústria e das perspectivas. A gente tem acompanhado hoje o ganho de tração dos fundos imobiliários na nossa indústria de fundos no Brasil. Mas as perspectivas ainda são muito positivas e promissoras. Hoje a nossa indústria representa 2,7% da indústria total de fundos de investimentos no país. Se a gente pegar um comparativo com economias mais desenvolvidas, a gente enxerga aí um potencial enorme de crescimento, dado que um percentual de equilíbrio seria algo perto aí de 10% a 15%. Portanto, considerando o volume atual dos fundos existentes, nós teríamos a capacidade aí de quadruplicar de tamanho. Obviamente, isso deve vir acompanhado do crescimento da própria indústria de fundos, o que nos dá uma perspectiva de crescimento bastante grande. Lembrando que a nossa indústria hoje já conta com aproximadamente 1.400.000 investidores pessoas físicas. Com a queda recente dos juros, esse produto se tornou bastante atrativo para os investidores, especialmente pessoas físicas, muito embora outros investidores institucionais e mesmo alguns estrangeiros também acompanhem esse crescimento. A indústria vem ganhando bastante visibilidade, consequentemente bastante liquidez, o que traz aí uma característica bastante interessante para o investimento em imóveis, que é o ativo core aí dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são organizados em instrumentos. O fundo imobiliário tem uma característica de fundo fechado, é um condomínio de investidores e que tem, em geral, prazo indeterminado. Então, ele traz uma característica interessante para esses fundos, em que os investimentos, em geral, são investimentos de longo prazo. Os fundos não admitem resgate. Então, o investidor, quando quer sair de um fundo para entrar em outro, enfim, gerar liquidez, ele tem que encontrar um novo comprador na Bolsa de Valores. E como eu disse, essa dinâmica vem se intensificando, os fundos vêm ganhando bastante liquidez. Então, especialmente para aqueles fundos que já têm um histórico mais longo e um volume um pouco maior, o investidor não encontra dificuldades na hora que ele precisa sair. Por outro lado, o fundo em si, como veículo, ele pode fazer investimentos com uma visão de longo prazo, o que é muito bom para ativos, especialmente para shoppings, que é o caso do nosso principal fundo, o Brasil Shopping, que faz investimentos em ativos numa visão de muito longo prazo. E isso permite que a gente acompanhe, conheça bem o ativo e faça os investimentos necessários, sempre numa visão
como eu disse, de longo prazo, que é bastante saudável aí, tanto para o shopping quanto para os seus lojistas e para os seus consumidores. Gostaria de destacar as vantagens do fundo imobiliário, né? Como eu disse, os fundos são voltados para proporcionar investimentos em imóveis, com a beleza de trazer liquidez. A gente sabe que investir em imóveis nem sempre permite uma liquidez imediata. Normalmente o processo de compra e venda de um imóvel ele leva algum tempo, enquanto que por meio de cotas de fundos imobiliários, a gente consegue fazer isso quase que imediatamente. Então essa é uma grande vantagem que a indústria tem. Uma outra grande vantagem, especialmente para as pessoas físicas, é o benefício tributário. A gente conta com um produto que distribui rendimentos mensalmente, a própria regulamentação obriga o fundo a distribuir pelo menos 95% dos rendimentos que ele ofere no semestre, e esse rendimento ele vai para a pessoa física de forma isenta, sem qualquer tributação, né, do aluguel que foi recebido pelo fundo e, consequentemente, distribuído para os seus investidores. Além disso, o investidor, especialmente o pequeno investidor, que não necessariamente conhece com profundidade a dinâmica da indústria imobiliária, ele transfere essas decisões ao gestor do fundo. Então ele conta com uma gestão profissional, em geral composta aí por equipes bastante especializadas, aí, focadas, com muita informação para as tomadas de decisão mais corretas possíveis. Uma outra vantagem bastante importante é a facilidade de compra e venda de cotas. Enquanto que num imóvel você tem que se preocupar em anunciar, em buscar um corretor, esse processo ele envolve uma burocracia grande, porque o comprador tem que tomar cuidados em relação à documentação, tem um pagamento de imposto do ITBI, isso torna o processo mais burocrático, demorado e custoso. Enquanto que para comprar e vender cotas de um fundo imobiliário, basta se associar a uma corretora de bolsa de valores e colocar a ordem, comprar, é equivalente à compra de uma ação em bolsa. É muito simples e com custo muito baixo. Então essa é uma grande vantagem que o fundo traz também. Adicionalmente, o investidor consegue ter acesso a ativos que eventualmente ele não conseguiria na pessoa física. Então, por exemplo, são poucos os investidores com capacidade de comprar um shopping center ou um pedaço de um shopping center. Enquanto que através de fundos imobiliários, com R$100, um investidor consegue acessar esse mercado. E mais do que isso, ele consegue montar uma carteira diversificada, tanto de fundos, de shopping, como de outros segmentos. Então ele pode ter uma parte do investimento dele em shopping, uma parte em escritório, uma parte em logística, isso tudo os fundos imobiliários permitem. Além de trazer também uma dinâmica. Então tem cliente que pode investir gradativamente, ele não precisa fazer um grande investimento, ele pode ir comprando aos poucos, como também quando ele precisa vender, precisa de alguma liquidez, ele pode vender aos poucos, com bastante flexibilidade. Existem aqueles clientes que são mais sofisticados e que gostam e acompanham mais esse mercado, que fazem uso disso para comprar e vender com uma intensidade bastante grande. Então, se ele acha que o ativo atingiu um preço interessante, ele vende para comprar o de outro segmento, ou para esperar um pouquinho e voltar a comprar no futuro um pouco mais. Então essa dinâmica toda ela é permitida e é uma beleza que o fundo imobiliário traz em relação aos imóveis. Mas a comparação ela é legal para os imóveis, naturalmente, que são os lastros aí, né, dos investimentos dos fundos imobiliários, mas mesmo quando a gente olha numa perspectiva de mercado de capitais, para aquele investidor mais sofisticado que busca diversificação, o fundo imobiliário ele se apresenta como uma boa alternativa, dado que ele tem um comportamento diferente daquele que se vê em outros ativos financeiros. Ou seja, ele representa uma classe diferenciada, com risco-retornos, muitas vezes com pouca correlação com outros investimentos financeiros. Então, ele acaba agregando muito na composição de um portfólio aí que busca diversificação de risco. Por fim, acho que vale mencionar que essa indústria ela tem bastante transparência, ela é muito regulada, existe aí o controle da CVM, da B3, do Banco Central, existe a obrigatoriedade na divulgação de informações, todas essas informações são auditadas, então isso cria um ambiente aí bastante seguro e transparente para os investidores. Então,
já que eu falei um pouco da indústria de fundos imobiliários, das suas características e vantagens, eu vou falar um pouco dos fundos imobiliários de shopping. Esse é um segmento bastante importante dentro da indústria de fundos imobiliários, que atua, enfim, em diversos segmentos, né? A gente vê fundo imobiliário de agências, de escritórios, de logística. Existem fundos chamados de papéis, que são fundos que investem em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, ou fundos de fundos, que são fundos que compram cotas de outros fundos, e fundos de hospitais, fundos educacionais, enfim, tem uma infinidade aí de segmentos atendidos pelos fundos imobiliários. Mas nesse contexto, os fundos imobiliários de shopping, eles têm uma representatividade bastante importante. Eles hoje representam 10% da indústria de fundos imobiliários. Existem mais de 20 fundos de shopping no mercado. Existem fundos que a gente chama de monoativo, são fundos que investem num único shopping. Em geral, esses fundos levam o nome do próprio shopping, porque ele tem aquele único, é um investimento chamado de investimento passivo. É quase como comprar um pedaço daquele shopping por meio de cotas de fundos imobiliários. E tem aqueles fundos de shopping, como é o caso do Brasil Shopping, que eu mencionei, que são fundos de portfólio. Então, são fundos que o investidor, naturalmente, ele já vai ter uma diversificação de ativos, né? No caso do Brasil Shopping, nós investimos em 17 shoppings diferentes, né? Como também, em geral, esses fundos de portfólio, eles têm uma gestão mais ativa. Isso significa dizer que o gestor, ele tem discricionalidade, não só para comprar e vender, então, eventualmente, ele pode entender que é oportuno vender, sair de uma posição, parcialmente ou integralmente, para entrar em outras posições, né? Vender um shopping para comprar outro. Esse é um movimento que o gestor pode fazer se entender oportuno. Como também, dentro desse conceito de gestão ativa, em geral, esses fundos, a gestão, como é o caso, novamente, aí do Brasil Shopping, a gente conta com uma equipe bastante focada e especializada nesse negócio. Então, dentro da nossa equipe, a gente tem pessoas que acompanham as relações comerciais dos shoppings com seus lojistas, tem pessoas que acompanham a questão do condomínio, os processos e custos dentro do condomínio, visando sempre a otimização, né, redução de custo e melhora da prestação de serviços. A gente tem na equipe pessoas responsáveis pelo acompanhamento da documentação do shopping. Como o shopping é um elemento muito dinâmico, isso é bastante, e numa legislação complexa como a nossa, isso é bastante importante. A gente tem na equipe pessoas que acompanham o fundo, que fazem os relatórios, que acompanham as diligências. Então nós temos aí uma equipe que acompanha profundamente todos os processos envolvidos e com bastante atividade. Então a gente considera isso a gestão ativa. Tanto que no nosso caso, a gente tem aí como foco investir em ativos na região sudeste, principalmente São Paulo. 80% da nossa carteira hoje se concentra em São Paulo, que isso facilita o próprio deslocamento, quer dizer, nós gostamos de estar próximo dos ativos para poder acompanhar ali presencialmente e no detalhe o funcionamento e as perspectivas desses shoppings, né? Então existem essas duas classes e como eu disse, 10% da indústria de fundos imobiliários são fundos de shopping e que tem uma liquidez bastante interessante. Um dado aí que a gente apurou é que hoje, por dia, se negociam aí pouco mais de 17 milhões de reais em cotas de fundos de shopping na B3. Então, corroborando aí com aquela informação que eu dei, da liquidez que essa indústria tem crescido aí. Então, que torna aí esse investimento bastante dinâmico e interessante. Então, já que eu falei dos fundos imobiliários voltados para shopping, não podia deixar de mencionar o RED Brasil Shopping, que é o veículo mais importante que nós temos aqui na RED voltado para shopping centers. É um fundo que investe em 17 shoppings diferentes. É um fundo que tem um track record, aí, um histórico bastante longo. Ele foi criado em novembro de 2006. Apresenta uma liquidez bastante interessante. Esse fundo negocia mais de 2 milhões de reais por dia na Bolsa de Valores. É um fundo que conta aí com mais de 80 mil investidores e possui valor de mercado superior a 2 bilhões de reais. O fundo tem uma rentabilidade, um histórico de rentabilidade bastante bom também. Se a gente pegar desde que ele foi criado em 2006 e comparar com a rentabilidade do CDI nesse mesmo período,
considerando os dois na base líquida de imposto, né, vamos lembrar que o fundo imobiliário, o investidor ele pode ganhar não só com os rendimentos mensais que são distribuídos e que para a pessoa física é isenta de imposto, como também com uma eventual valorização das cotas em bolsa. E valorização é essa que quando o cliente vende a cota ele é obrigado a tributar numa alíquota de 20%. Mas se a gente somar essas duas rentabilidades, a do rendimento mais a do ganho de capital, e descontar o imposto pago, e comparar com o CDI, também descontando o imposto que seria pago aí numa aplicação que rende CDI, nós temos aí acumulado, desde que o fundo foi iniciado, o equivalente a 371% do CDI. É uma rentabilidade bastante importante, bastante relevante, especialmente considerando o tipo de risco envolvido, uma vez que o fundo imobiliário não tem dívida, não tem alavancagem, a própria regulamentação impede que isso aconteça. Uma outra comparação é com o IFIX. A gente não consegue comparar com o IFIX desde quando o fundo foi criado, porque não existia IFIX ainda. Mas desde dezembro de 2010, quando o IFIX foi criado, o Brasil Shopping ele também supera o IFIX, tendo rendido aí 111% do IFIX nesse período. E dentro dos ativos que nós temos, nós temos, como eu disse, uma concentração grande na região sudeste, especialmente o estado de São Paulo, que concentra aí 80% da nossa carteira, e mais especificamente ainda a cidade de São Paulo, que contempla aí mais de 50% da carteira do Brasil Shopping. Isso está muito alinhado com a nossa visão, não só aquela de estar próxima dos ativos investidos, para que a gente possa ter um acompanhamento e uma contribuição grande com o dia a dia, aí, com os processos do shopping, mas também numa visão de longo prazo. Na nossa visão, São Paulo e região sudeste não só tem uma economia mais diversificada, mais robusta, o que permite retomadas mais rápidas e maior consistência de resultado, como também pensando nas tendências, que muitas delas se aceleraram aí agora na pandemia, mas que já estavam presentes na nossa visão, e que na nossa visão estar em São Paulo nos protege e nos beneficia dessas novas tendências. Um exemplo claro disso é o que se discute tanto de last mile, né? Então as vendas online, muitas vezes elas usam como estoque a própria loja presente no shopping, e estar próximo aí do consumidor em regiões adensadas te traz uma vantagem bastante importante. Além do fato de que se a gente pegar, por exemplo, uma cidade como São Paulo, é muito difícil construir um shopping hoje. Você não tem dificuldade para encontrar terrenos em tamanhos adequados e a própria legislação ela é muito restritiva aí para a aprovação de novos projetos. Então isso traz uma barreira de entrada, consequentemente uma proteção do nosso portfólio. A gente conta com uma diversificação bastante grande de empresas que fazem a administração dos nossos ativos, sendo que a AD ocupa uma posição de destaque. Dos 17 shoppings que a gente tem no Brasil Shopping, 4 deles são administrados pela AD. O Tivoli, o Penha, o Goiabeiras e o Praça da Moça. Isso nos dá muita satisfação e fortalece essa parceria. Nós temos a AD também administrando o Atrium Shopping, que está presente aí na carteira de um outro fundo imobiliário que nós temos, que é o que tem o ticker ATSA 11. E é uma parceria aí de longo prazo e muito benéfica para o nosso portfólio. Dado esse contexto todo da indústria de fundos imobiliários, especialmente os de shopping, eu gostaria de colocar nossa visão positiva para esse setor. A gente vem de um momento bastante desafiador, onde a nossa indústria, assim como outras, enfrentaram dificuldades jamais imaginadas, mas mais uma vez a gente hoje pode dizer que nós enfrentamos com bastante resiliência esse momento adverso e estamos já observando nos números um crescimento bastante expressivo, aí, tanto de vendas quanto de fluxo de visitantes. E mais do que isso, acho que um ponto de essas tendências e mudanças de tendências que eu comentei, muitas delas foram aceleradas aí por esse período de pandemia, mas também reforçaram aquela visão que se tinha de que o shopping é um elemento que pode conviver muito bem com essas mudanças de tendências. Então nós podemos dar inúmeros exemplos, né? A própria venda online do e-commerce hoje já está adotado e comprovado por inúmeros lojistas que a melhor forma de ele atender o cliente não é puramente
online, nem puramente presencialmente. Essa integração, o chamado Omnichannel, é o que proporciona aí a melhor experiência para o cliente, e nesse contexto o shopping tem uma posição bastante vantajosa, especialmente pela localização que eles possuem e mix de lojas e outros serviços e produtos que ele pode oferecer. Então a gente tem visto aí a vantagem dos shoppings bem localizados em atender o leste-maio, né, sabendo que no Brasil a questão de logística é bastante desafiadora, e nesse sentido o shopping cumpre um papel bastante importante. A gente vê também essas tendências impulsionando a necessidade das pessoas de conviverem com outras pessoas e frequentarem ambientes que proporcionam experiências, e nesse contexto os shoppings também representam um elemento bastante interessante para atender essa demanda. E é claro, é notório que as administradoras, de um modo geral, evoluíram muito nesse sentido. A gente já observava aí alguns projetos, algumas iniciativas alinhadas a essas tendências, a essas mudanças observadas, mas tudo isso foi muito acelerado com a pandemia. Então eu tenho certeza que a gente vai sair desse momento mais adverso muito melhor do que nós entramos. E aí, de novo, né, destacando a dinâmica que essa indústria sempre teve e a sua capacidade de se reinventar. Então nós estamos bastante confiantes e olhando esse mercado com bastante visão positiva, enxergando algumas oportunidades. A gente acredita que, muito provavelmente, já no ano que vem, a gente vai atingir patamares de vendas equivalentes ou superiores aos observados em 2019, antes da pandemia, até porque, vamos lembrar que mesmo em janeiro e fevereiro de 2020, a indústria vinha numa crescente bastante forte, né? A gente observava aí crescimento de 2 dígitos, tanto no volume de vendas quanto nos resultados dos empreendimentos. Isso foi cessado com a pandemia, com as restrições necessárias que houveram, mas a gente observa que hoje, mesmo ainda tendo presente algumas restrições, já existem operações que estão performando até melhores do que elas performavam em 2019. Então isso corrobora aí com essa nossa visão positiva, que dentro desse ambiente, das perspectivas favoráveis para os fundos imobiliários, também nos traz essa visão bastante promissora aí, de que o fundo imobiliário vai ser um veículo cada vez mais presente na indústria de shoppings, o que na minha visão é muito positiva, especialmente para os lojistas, que vão poder ter aí um empreendedor com visão de longo prazo, parceiro, cauteloso, né, porque ele responde aí pelo investimento de milhares de investidores que confiam nele os seus recursos, e isso traz um alinhamento bastante grande aí, que certamente beneficiam os shoppings, os lojistas e os seus consumidores. Espero ter trazido informações aí que contribuam para um entendimento melhor tanto da nossa indústria de fundos imobiliários, mas principalmente dividir um pouco a nossa visão em relação ao segmento de shoppings. Foi um prazer muito grande poder falar, e como eu mencionei novas tendências, acho que um destaque especial aí para o Aluguion, que certamente é um dos elementos aí que acompanha essa nova tendência e com uma perspectiva aí bastante promissora. A gente fica muito feliz de poder estar próximo e participando aí junto com vocês. Prazer enorme e um grande abraço a todos. O Brasil tem pressa. Pressa de crescer. Pressa de se modernizar. Procurando espaço para locação em shopping centers? Dê um clique e acesse a plataforma Aluguion, o marketplace da locação. Uma empresa do Grupo AD. São mais de 30 anos de experiência no mercado de shopping centers e 37 empreendimentos que já fazem parte da Aluguion. Mais espaço físico, mais espaço de mídia, mais espaço junto a seus consumidores, consultores especializados, franquias parceiras. Clique e busque o shopping que está na rota de expansão dos seus negócios. Aluguion, o marketplace da locação.